Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bom dia, não sei que hora vocês estão vendo, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, mas enfim. Pessoal, então, recuperando o que nós tínhamos visto na última aula, né? Nós tínhamos tratado um caso prático do rito sumaríssimo, certo? E esse caso prático, pessoal, me recordo que eu tinha deixado para encerrar o cálculo dele na semana que nós acabamos tendo então, a suspensão aí das nossas aulas, né? Logo na segunda-feira, enfim, na semana, né? Que nós tivemos aí essa suspensão de sala de aula, certo? O que acontece, pessoal? Eu vou acabar revisando então com vocês um pouco, né, do que a gente já tinha falado em sala de aula através do que eu produzi com um slide, tá? Isso deu um pouquinho de trabalho ali de produzir esse slide. Talvez não esteja completo, pessoal, né? Eu confesso que eu fiz essa produção de slide de um certo modo, pessoal, assim, apressada, né? Não foi tão bem produzida como um material que eu produzo talvez nas férias, por exemplo. Principalmente considerando, pessoal, que semana passada, obviamente, foi uma demanda gigantesca, né, por conta dos clientes, certo? Bom, mas enfim, eu vou acabar dividindo com vocês aqui, pessoal, uma apresentação de slide, tá? O meu vídeo vai lá para o cantinho e vocês vão, então, utilizar aqui, pessoal, né? Vamos acabar tendo aqui, então, a apresentação de slide, tá? Então, olha só, pessoal, alguns apontamentos básicos sobre a questão de cálculos, tá? Lembrando, pessoal, nós temos que observar que sempre que a gente começa a fazer cálculo, pessoal, a gente tem que anotar alguns dados. Então, a questão de base de cálculo, qual era a remuneração do empregado, a questão referente a tempo de contrato de trabalho. Tá? Então, todas essas situações, elas precisam ser devidamente apontadas, tá? Ou seja, nós temos que lembrar, pessoal, que cálculo trabalhista, ele não é nada matemático. Tá? Ele, na verdade, pessoal, é uma expressão, podemos dizer que é uma expressão matemática daquilo que a gente aprende no direito. Tá? Então, nada, pessoal, de ter susto, né, com cálculo trabalhista, certo? Então, aqui, pessoal, tem a identificação, né, o que é a base de cálculo, o que é exatamente uma base de cálculo, né? Qual a base de cálculo para o cálculo de créditos trabalhistas, né? Então, a remuneração sempre é o que vai, geralmente, né, é o que vai ser adotado, mas existem algumas parcelas, como o próprio adicional de insalubridade. Aqui nós podemos observar, tá? Então, a base de cálculo do problema proposto é o salário básico, certo? E nós temos também a insalubridade. Só que veja bem, pessoal, tá? A insalubridade, ela não é calculada sobre o salário básico, tá? A insalubridade, ela vai ser calculada segundo o salário mínimo, ok? Então, nós temos que lembrar daquela situação referente à súmula vinculante número 4 do STF, tá? E também, pessoal, a reclamação 6266, tá? De 2014, certo? Que acabou, então, gerando essa interpretação por parte do TST de que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, certo? Então, tranquilo quanto a isso, certo? Então, salário básico, geralmente, pessoal, né, é o salário básico, certo? Mas eu tenho que visualizar. Então, estou falando de insalubridade, vou lá dar uma olhadinha na insalubridade, ver qual é a base de cálculo dela, tá bem? Tranquilo? Vamos à frente, pessoal. Tá? Ainda no nosso caso prático, tá? Nós temos que recordar aí, pessoal, nós temos uma situação envolvendo um trabalhador que ele prestou um serviço durante o período noturno, tá? Então ele trabalhou, pessoal, das 22 até às 6h30, né, da manhã do dia seguinte, certo? Então, consequentemente, pessoal, como ele trabalhou nesse período, deixa eu passar o vídeo para o outro lado, trabalhou nesse período noturno, nós temos que considerar algumas situações oriundas dessa jornada noturna, tá? Que é o trabalho, pessoal, das 22 até as 5 da manhã. Okay? Então, a primeira situação que nós temos que visualizar é justamente o adicional noturno, certo? Então, veja bem, pessoal, coloquei ali o fundamento, então, né, para o adicional noturno, certo? E como é que nós vamos calcular esse adicional noturno? Ok? Nós vamos pegar, pessoal, aí sim, a remuneração que o empregado está recebendo, tá? Então, pega-se o salário básico mais o adicional de insalubridade, divide-se pelo horário mensal dele, ou seja, pelo divisor, né, das horas trabalhadas,
certo? E aí, então, pessoal, nós vamos ter o valor da hora. Ao valor da hora, pessoal, nós vamos, literalmente, nós não vamos acrescer. Por quê? Porque o empregado já está recebendo o valor da hora. Ele já recebeu o valor da hora. Tá? Mas aí, literalmente, pessoal, nós temos que utilizar o valor da hora para calcular o adicional noturno. Beleza? Tranquilo? Então, aí, por isso, pessoal, vocês vão visualizar aí no slide, ó, tá? Valor da hora vezes percentual de hora noturna. Tá? E aí, obviamente, nós vamos encontrar o valor do adicional, ok? Muito bem. O valor do adicional, pessoal, vai ser multiplicado pelo número de horas noturnas. Aqui, pessoal, nesse caso prático que eu disponibilizei para vocês, vocês vão visualizar aqui, ó, que o divisor do adicional de hora noturna é 220, certo? E é idêntico, pessoal, à quantidade, ao número de horas noturnas. Por quê, pessoal? Porque toda a jornada de trabalho desse empregado foi noturna. Tá? Então, se toda a jornada de trabalho dele foi noturna, automaticamente, pessoal, nós temos aí, então, né, 220 como multiplicador do adicional noturno desse empregado, certo? Fui colocando o pessoal aqui do lado, né, alguns insightzinhos, né, para que vocês, obviamente, acompanhem, né, o cálculo, né? Se eventualmente vocês tiverem dúvida, depois vocês me avisem, pessoal, tranquilo? Aí a gente vai verificando. Se tiver dúvidas quanto a esses lembretes aqui, por favor, me avisem, tá certo? Tranquilão? Vamos à frente, pessoal. Então, jornada noturna, vocês vão executar esse cálculo, pessoal, né? Havendo dúvidas, me avisem. Aproveitando, pessoal, né? Eu cheguei a observar com vocês em sala de aula que o valor que nós encontramos aqui, pessoal, né? Quanto a, digamos assim, o total de adicional noturno que o empregado recebe por mês, não é o valor do nosso pedido para reclamação trabalhista. Tá? Então, o valor do pedido na reclamação trabalhista, ele sempre vai ser, pessoal, o valor que o empregado deveria ter recebido mensalmente de adicional noturno, multiplicado por todos os salários que ele recebeu. Ou seja, multiplicado, na verdade, pessoal, por todas as vezes que ele recebeu o salário, melhor dizendo. Ou seja, neste contrato de trabalho, observem aqui embaixo, pessoal, tá? Aqui no cursor, ele recebeu 25,55 salários durante todo o contrato de trabalho. Lembrando, pessoal, tá? Aí vamos à frente. Lembrando, pessoal, que essa lógica de 25,55 salários advém daquela regrinha, pessoal, né? Onde durante 12 meses de contrato de trabalho, o empregado vai receber, então, 11 salários, 1/13º e também, pessoal, 1,33 salário de férias. Tá? Então, ele recebe, na verdade, 13,33 salários em todo o período trabalhado. Tá bem? Tranquilo? Qualquer dúvida também, pessoal, havendo dúvidas, né, por favor, vamos conversando depois. Certo? Bom, além, pessoal, do adicional noturno, a jornada noturna, ela compreende também o aspecto do horário noturno. Tá? Nós chegamos a falar isso em sala de aula, ok? Então, cada período, pessoal, de 52 minutos e 30 segundos corresponde a 1 hora jurídica. Tá? Então, veja bem, nós vamos ter, pessoal, um estreitamento do período horário, tá? Como uma ficção jurídica no tempo do relógio, para então, pessoal, fazer, nós podemos observar a tabelinha aqui embaixo, né? Fazer com que em 7 horas físicas, o empregado ele trabalhe 8 horas jurídicas, certo? Então, nós temos essa determinação, é uma ficção legal, né, que vai reduzir, então, o horário de trabalho, tá bem? Tranquilo? Bom, mas o que isso vai importar para nós? Tá? O que nós temos que observar? Bom, sempre que o empregado trabalha em horário noturno, eu tenho que reduzir a hora noturna, né, se o empregador não o fizer. Então, nesse caso, pessoal, o que tudo indica, o nosso empregador não fez. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o horário noturno. Tá? Aqui tem só uma explicação, pessoal, né? Uma continuidade da explicação do slide anterior. Aqui também, pessoal, uma tabela, né, de horário noturno, que demonstra como que vai se desenvolver o horário noturno, certo? Inclusive aqui com um intervalo. Tá? E aí, pessoal, nós vamos ter aqui, tá, a ideia, pessoal, a criação de um fator, digamos assim, um fator de redução de hora noturna, certo? É mais ou menos, é um padrão matemático, pessoal. Tá? Um padrão matemático que vocês sempre vão utilizar. Ou seja, literalmente, pessoal,
Independentemente de quantas horas, pessoal, vocês precisam, ou melhor dizendo, independentemente de quanto tempo, pessoal, de horário relógio vocês precisam, digamos assim, converter, vocês vão utilizar, pessoal, 1,142857 como padrão, como fator de conversão. Tá? A tabelinha logo abaixo, pessoal, demonstra. Veja bem, vocês têm aqui, então, pessoal, né, uma hora, tá, que multiplicado por 1,142857 dá 1,142857. A gente acaba arredondando para 1,14 ou até mesmo pode ser para 1,15 em um eventual cálculo trabalhista. Isso corresponde, pessoal, né, se nós formos observar aqui, ó, horas de jornada convertida, e aqui deixa eu fazer um parênteses, pessoal, né, fazendo os meus famosos parênteses aí, fazendo um parênteses, pessoal, né, se eu quero converter, pessoal, né, o padrão centesimal para o padrão horário, o que eu faço, pessoal? Eu pego esse aqui, ó, esse 0,14, aqui eu tenho uma hora, tá? Eu converti uma hora trabalhada, pessoal, né, que vai gerar, então, 1,14 centésimos de relógio. 1 hora e 14 centésimos de relógio. Muito bem. Mas aí, pessoal, eu quero saber quanto que é esses 14 centésimos aqui. Aí eu multiplico, pessoal, por 1,67. Tá? Quando eu multiplico por 1,67, pessoal, eu faço, então, ou melhor dizendo, desculpa, eu divido por 1,67. Quando eu divido, pessoal, esse horário por esses 14 após a vírgula por 1,67, eu vou encontrar, pessoal, então, os 8 minutos. Agora, sinceramente, pessoal, essa é uma medida que vocês não precisam tomar, tá? Não é necessário. Tá? Para calcular, pessoal, sempre é melhor manter em padrão centesimal, tá? Porque, sinceramente, pessoal, o padrão centesimal ele é mais claro para a matemática, tá? Por exemplo, pessoal, tá? Vamos só observar aqui o seguinte, o dinheiro. Tá? O dinheiro, pessoal, ele é no padrão monetário. O padrão monetário, pessoal, vai de 0 a 100 centavos, de 0 a 100 reais, ou, enfim, segue continuando contando ali, pessoal, né, os reais. Mas é de 0 a 100 centavos, certo? Se eu for utilizar os segundos, pessoal, tá, eu tenho de 0 a 60, que é o padrão sexagesimal. Tá? Bom, então nada melhor, pessoal, do que usar sempre o padrão centesimal. Tá? Eu acho que no próximo slide aqui, pessoal, eu acabo explicando um pouquinho sobre isso, certo? Deem uma lidinha, pessoal, né? E verifiquem aí se houver alguma dúvida quanto a isso. Vocês me questionem, tá? Mas aqui, pessoal, né? Não há, fechando parênteses, então, pessoal, mantenham sempre no padrão centesimal, tá? É o mais tranquilo e mais claro. Aqui, pessoal, coloquei vários outros exemplos de horários, tá? Que não estão linkados com o nosso caso prático. Tá? Isso aqui são exemplos pontuais, pessoal, né? Que eu criei para demonstrar como que eu vou calcular, então, pessoal, essas horas. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Vamos à frente, então. Prosseguindo aqui, pessoal, tá? Então, convertendo o horário do caso prático. Nós vamos observar ali, então, pessoal, né, que nós temos, então, das 22 até as 6h30 da manhã, tá? Com 30 minutos de intervalo. Ou seja, o empregado trabalhou 8 horas físicas. Tá? Trabalhando 8 horas físicas, pessoal, nós temos que pegar estas 8 horas físicas e, literalmente, pessoal, celular, vamos ter que pegar, pessoal, estas 8 horas físicas e converter, pessoal, em 8 horas, em horas jurídicas, certo? E o que nós temos então, pessoal? Se nós pegarmos as 8 horas diárias trabalhadas, multiplicando, pessoal, pelo fator de conversão, o resultado, pessoal, vai ser a quantia de 9,145827, ou arredondando, pessoal, para 9,15. Tá? Ou seja, pessoal, o empregado, ele literalmente trabalhou 8 horas, mas essas 8 horas equivalem a 9,15 horas. Preciso saber quanto que é esses 0,15, pessoal, da hora? Pessoal, na verdade, é 8 minutos. Tá? Acabei colocando ali no slide, 8 minutos e 58 segundos. Mas isso, pessoal, não importa, literalmente. Deixa quieto, não converte para horário, porque horário, pessoal, o horário sexagesimal só atrapalha. Deixa no centesimal, que é tranquilo. Matemática é vida, é espetacular, tá bem? Então, 9,15 horas trabalhadas por turno, né? Ou seja, por dia de trabalho. Muito bem. Aqui embaixo, pessoal, tem a explicação, então. Tá? Esse empregado, ele literalmente tem 9,15 horas, certo? Trabalhadas,
das quais 8 horas ele já recebeu, já foram pagas, certo? Então fica 1,15 horas restantes, tá? Muito bem. Esse 1,15, pessoal, é o que a gente ainda precisa remunerar. O empregado não recebeu, ele trabalhou e não recebeu esse horário. Vamos lá, pessoal. Como é que nós vamos, então, remunerar, pessoal, essa hora? Na verdade, primeiro ainda a gente vai verificar, pessoal, a questão de tempo, né? Considerando que isso é por dia de trabalho, certo? Logo, pessoal, nós teremos, então, aí a questão do descanso semanal remunerado, pessoal, eu coloquei aqui. Tá? Então, o empregado, veja bem, pessoal, o empregado ele trabalhou durante 5 dias na semana, tá? Mas um dia na semana, pessoal, é descanso semanal remunerado. Então, ele trabalhou durante 5, mas nós vamos multiplicar, pessoal, esse 1,15 por 6, certo? Por quê, pessoal? Porque tem o descanso semanal remunerado, ok? Então, a gente faz, pessoal, né, o 6,4,28, né, ou seja, 6 dias, né, de trabalho por semana, 5 de trabalho mais 1 de descanso semanal remunerado, 6 vezes 4,28, nós temos então, pessoal, 25,7 dias trabalhados no mesmo. Na verdade, é 25,7 dias remunerados no mês, certo? Vezes 1,15, nós temos então, na verdade, pessoal, 29,56 horas extras por mês que esse empregado trabalhou, mas não recebeu. Beleza? Tranquilo? Horas extras noturnas. Beleza? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, à frente, aí agora sim, pessoal, nós chegamos então, né? Nós saímos lá do horário noturno e chegamos nas chamadas horas extras noturnas. Nós convertemos o horário noturno, pessoal, tá? Em horário diurno, tá? No padrão diurno, e verificamos então, pessoal, que esse empregado não recebeu 1,15 horas por dia. E agora, pessoal, nós vamos então apurar o valor desta 1,15 horas todos os dias, né? Nós chegamos a apontar ali, pessoal, como os 29,56 horas por mês. Como é que nós vamos calcular isso, pessoal? Salário básico, mais a insalubridade, mais o adicional noturno que nós apuramos lá atrás, tá? Lembrem-se disso, pessoal. O que acontece? Tá? O empregado ele já recebia o salário básico, recebia insalubridade. Ok, beleza, maravilha. Tá? Ele não recebeu o adicional noturno. Muito bem, não recebeu. Mas nós já calculamos lá atrás o adicional noturno. Então agora, pessoal, se nós estamos calculando uma hora extraordinária noturna, tá? Esse adicional noturno ele precisa se fazer presente, certo? Então, ali está ele, pessoal, né? Como hora extraordinária noturna, beleza? Hora extraordinária noturna dividido por 220, pessoal, tá? Nós vamos encontrar então o valor da hora mais 50%, tá? Igual valor da hora extra vezes as horas trabalhadas, remuneração das horas extras mensais, beleza? Que dá ali R$ 391,60. Observem bem aqui, pessoal, tá? Neste caso, nós estamos acrescendo 50%. Tá? Ou seja, ali, ó, nós encontramos o valor da hora, R$ 8,83, e nós vamos acrescer 50%. Tá? Não vamos simplesmente multiplicar. Bom, por que é diferente, pessoal, lá da hora noturna e agora aqui na hora extra? Tá? Veja bem, pessoal, lá na hora noturna, nós pegamos o salário que o empregado já recebeu, tá? E calculamos os 20%. Agora, pessoal, nós estamos literalmente, nós pegamos a hora extraordinária, que tem que ser remunerada com o valor da hora, mais 50%. Consequentemente, pessoal, nós temos então aí esta soma, né, de 50%. Por isso se soma. Né? São os R$ 8,83, que é o valor da hora, mais R$ 4,42, um arredondamento, obviamente, aí, pessoal, que é o valor, então, dos 50% do adicional de hora extra. Tá? Não é o valor da hora extra, é o valor de adicional de hora extra. Tá bem? Chegamos ao valor, então, de 13,25, pessoal, no valor da hora, multiplicado pela quantidade de horas que nós temos ali atrás, tá? 29,56, tá? Nós descobrimos ali no slide anterior. Nós temos, então, 391,60 centavos. É o valor, pessoal, da remuneração de hora extra mensal que esse empregado deveria receber. Tá? Não recebeu. Bom, então aí, pessoal, né, o pedido é que ele receba 25,55 parcelas
naquela mesma lógica lá dos 11 salários, 13º, 1,33 período de férias, tá? Então, multiplicado pelos 25,55, pessoal, salários, nós temos então aí 10 mil reais com 10.005 reais com 47 centavos. Valor do nosso pedido, certo? Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à disposição. Aqui fica uma observação, pessoal. Talvez em sala de aula eu não me recordo de ter falado do descanso semanal remunerado. Tá? Por vezes, pessoal, né, a nossa memória aí talvez falhe, ok? Mas fica aí, pessoal, então, a observação quanto ao descanso semanal remunerado. Nós multiplicamos as horas por 6 dias e não apenas por 5. 6 por quê? 5 dias trabalhados mais 1 hora de descanso semanal remunerado. Então, fechamos as horas extras noturnas, tá bem? Pessoal, ainda temos a questão do intervalo para descanso e alimentação. Tá? O intervalo, lembrem-se bem, pessoal, né? O contrato se desenvolveu todo após a reforma trabalhista, então pega a nova ótica, pessoal, do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Ou seja, pessoal, nós vamos remunerar apenas o período subtraído, ou seja, neste caso prático, pessoal, apenas os 30 minutos subtraídos. Isso quer dizer, pessoal, é a metade do valor da hora. Tá? Nós já calculamos ali atrás, ó, no slide anterior, o valor da hora. Tá? Se o empregado tem a receber, pessoal, né, 13,25 reais, 13 reais e 25 centavos pelo valor da hora, tá, extraordinária, 30 minutos, pessoal, é metade disso. Logo, pessoal, nós temos então 13 reais com 25 centavos dividido pela metade, pessoal, dividido por 2. Então, nós temos o valor aí de 6 reais com 63 centavos, pessoal, por dia trabalhado. Apenas dia trabalhado, pessoal. Aqui nós não temos reflexo do DSR, do descanso semanal remunerado, por quê? Porque aqui, ó, olha só, é parcela de natureza indenizatória. Então, pessoal, não tem reflexo em DSR, tá? Executando esse cálculo, pessoal, nós vamos pegar o valor do intervalo, que está aqui, ó, R$ 6,63, multiplicar pela quantidade de intervalos que nós temos, pessoal, durante o mês, tá? Que eu já calculei aqui em cima, ok? Então, nós vamos ter aí, pessoal, né, o valor de indenização por mês de intervalo, né, de R$ 141,88 centavos. Isto multiplicado, pessoal, pelos meses trabalhados. Matheus, por que não nós 25,25 lá de trás? Pessoal, 23 meses trabalhados, porque, literalmente, pessoal, né, nesse caso, não são parcelas remuneratórias, são parcelas indenizatórias. Então, eu não tenho aquele reflexo, pessoal, no 13º, não tenho aquele reflexo, pessoal, nas férias. Então, é só a parcela remuneratória, ou seja, só o salário. Tá? Então, por isso, 23 meses trabalhados. Ah, mas, Matheus, e o aviso prévio? Ah, não, calma lá. Ah, o aviso prévio, pessoal, aí refletiria no aviso prévio se nós estivéssemos falando de uma parcela de natureza remuneratória. Mas, na verdade, aqui é indenizatória, então não reflete, pessoal. É só realmente o que o empregado trabalhou e deixou de usufruir de intervalo. Tá beleza? Valor do pedido aqui, pessoal, R$ 3.263,29 centavos. Tá? Tranquilo? Belezinha? Muito bem. Pessoal, questão referente às verbas rescisórias, tá? Eu explico no novo vídeo, pessoal, porque senão esse vídeo aqui ele vai ficar muito pesado para carregar. Tá? Minha média tem que ser de 20 minutos, pessoal, já estamos passando, então eu carrego um novo vídeo para vocês. Tá beleza? Tranquilinho, pessoal? Valeu, um grande abraço.